Mas Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Sempre que repreendemos outras pessoas, devemos estar preparados para nos livrarmos de sua ofensa. O apóstolo estava repreendendo aqueles que desejavam gloriar-se na carne. Ao denunciar os falsos mestres e repreender os seus seguidores de mente fraca, ele usou uma linguagem afiada ao mesmo tempo que apelava para fatos claros e mantinha a sua posição com argumentos fortes. Ele fez isso sem medo de ser recebido por um movimento flanco e ser acusado de fazer ele mesmo as mesmas coisas. Muito apropriadamente, portanto, ele contrasta seu propósito determinando com sua plausível falsidade. Eles eram a favor de fazer uma exibição justa na carne, mas ele não se esquivou da mais profunda vergonha da profissão cristã. Longe de recuar, ele até considerou uma honra ser desprezado por causa de Cristo, exclamando: Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os Gálatas e todos os outros a quem seu nome era familiar sabiam bem quão verdadeiramente ele falava, pois o modo de sua vida, bem como o assunto de seus ensinamentos, forneceram evidências dessa afirmação, que nenhum de seus inimigos poderiam negar. Não houve em todo o seu ministério qualquer doutrina que ele exaltasse mais do que a de Cristo crucificado, nem qualquer experiência que ele tenha abordado com mais ternura do que esta, comunhão com Cristo em seus sofrimentos, nem qualquer regra de conduta que ele considerasse mais segura do que seguir os passos daquele que suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Seu exemplo estava de acordo com seu preceito. Deus conceda, por sua graça, que sempre haja conosco a mesma consistência transparente. Às vezes, quando notamos um mal e protestamos tão corajosa e conscientemente quanto podemos contra ele, sentimos que o nosso protesto é demasiado obscuro para ter muita influência. Será então o nosso melhor recurso abstermos-nos absolutamente do mal e assim, pelo menos numa pessoa, derrubar o seu poder. Se você não consegue converter um homem do seu erro através de um argumento, você pode pelo menos provar a sinceridade de seu raciocínio através do seu próprio comportamento. E assim, se nenhuma fortaleza for capturada, você pelo menos manterá o forte e poderá fazer mais. Sua fidelidade poderá vencer mais do que seu zelo. Prometa fielmente dentro do seu próprio coração e diga francamente ao seu próximo: você pode fazer o que quiser, mas quanto a mim, Deus me livre de remover os antigos marcos ou procurar novos caminhos, por mais convidativos que sejam, ou me afastar disso, que eu sei ser o bom e velho caminho. Uma resolução determinada desse tipo, totalmente aderida, muitas vezes terá mais peso e exercerá mais influência na mente de um indivíduo, especialmente de um indeciso, do que uma série de argumentos. Suas ações falarão mais alto do que suas palavras. O apóstolo, no presente caso, emociona-se ao pensar em alguém que pretende estabelecer uma ordenança carnal diante da cruz, desejando gloriar-se na circuncisão ou em qualquer outra instituição eterna. A ideia de uma cerimônia que afirma ser mais do que fé em Jesus o provocou, até que seu coração ficou quente de indignação e ele trovejou as palavras: Deus me livre. Ele nunca usou o nome sagrado com leviandade, mas quando o fogo ardia dentro dele, ele chamou Deus para testemunhar que ele não se gloriava e não poderia se gloriar em nada além da cruz. Na verdade, para cada crente sincero, há algo de chocante e revoltante em colocar qualquer coisa antes de Jesus Cristo, seja ela qual for, seja um ídolo de superstição ou um brinquedo de ceticismo, seja fruto da tradição ou a flor da filosofia. Você precisa de novas escrituras para complementar as verdadeiras palavras de Deus?
Você precisa de um novo Salvador que possa superar aquele que o Pai enviou? Você precisa de um novo sacrifício que possa salvá-lo dos pecados que seu sangue expiatório não poderia expiar? Você precisa de um cântico moderno para substituir o novo cântico, digno é o Cordeiro que foi morto? Ó tolos Gálatas, disse Paulo, ó protestantes tolo, estou inclinado a dizer, poderíamos continuar nestes tempos falando calorosamente com muitas das pessoas ao nosso redor, mas não com o calor de Paulo. Eu apenas gostaria que alguns que pensam tão pouco nas discrepâncias doutrinárias, como as chamam, pudessem simpatizar um pouco com sua santa indignação quando viu os primeiros sintomas de afastamento da simplicidade e sinceridade piedosas. Você não percebeu que uma pequena dissimulação de um querido irmão o fez enfrentá-lo na cara? Quando um grupo inteiro se voltou friamente para a cruz de Cristo, isso o fez arder de indignação. Ele não aguentava isso. A cruz era o centro das suas esperanças. Em torno dela se entrelaçaram seus afetos. Lá, ele encontrou paz para sua consciência perturbada. Deus não permita que isso seja pisoteado. Além disso, era o tema do seu ministério, Cristo crucificado. Já tinha provado o poder de Deus para a salvação de todas as almas que acreditaram na mensagem vivificante que ele a proclamou em todas as cidades. Será que algum de vocês, pergunta ele, lançaria uma calúnia na cruz, vocês que foram convertidos, vocês diante de cujos olhos Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado entre vocês? Como seus olhos brilham, como seus lábios tremem, como seu coração se aquece dentro dele, com que veemência ele protesta. Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre as suas asas de águia e se torna eloquente imediatamente, enquanto seus olhos aguçados ainda olham ferozmente para cada inimigo da cruz que ele deixa bem abaixo. Muitas vezes, em suas epístolas, você observa isso. Ele queima, ele brilha, ele monta, ele voa. E ele é levado, embora sim que seus pensamentos estão em comunhão com seu Senhor Jesus, aquele sofredor manso e paciente que se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Quando sua língua começa a falar da obra gloriosa que o Cristo de Deus fez pelos filhos dos homens, ela encontra uma súbita liberdade e ele se torna como uma corça solta. Ele profere boas palavras. Que possamos ter algo desse brilho em nossos peitos esta noite e sempre que pensarmos em nosso Senhor. Deus não permita que sejamos insensíveis quando nos aproximamos de Jesus. Deus não permita que vejamos com olhos insensíveis e uma alma letárgica as doces maravilhas daquela cruz na qual nosso Salvador amou e morreu. Vamos então, com esse espírito, abordar nosso texto. E notamos imediatamente 3 crucificações. Estes são um resumo do texto. Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, Cristo crucificado. Porque, ou, por qual, leia da maneira que quiser. O mundo está crucificado para mim, isto é, um mundo crucificado, e eu para o mundo, isto é, o próprio Paulo, ou o crente crucificado com Cristo. Vejo novamente o Calvário diante de mim com suas 3 cruzes, Cristo no centro e de cada lado dele uma pessoa crucificada, um que morre para sentir a segunda morte e outro que morre para estar com ele no paraíso. Para essas 3 cruzes, vamos olhar. Primeiro, então, a parte principal do nosso assunto reside em Cristo crucificado, em que Paulo glorificou. Eu chamo sua atenção para a linguagem. Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz. Alguns autores populares e oradores, quando têm de declarar uma verdade, consideram necessário revesti-la com uma linguagem muito delicada. Eles, talvez, não pretendem ocultar a sua ponta e o seu limite, mas, de qualquer forma,
não querem que os ângulos salientes e as superfícies nuas da verdade sejam demasiado observáveis, e por isso lançam um manto em torno dela. São cuidadosos em embainhar a espada do Espírito. O apóstolo Paulo poderia ter feito isso, se quisesse, mas ele despreza o artifício. Ele apresenta a verdade na pior forma possível, como dizem seus oponentes, em toda a sua hediondez crua, como diria o judeu. Pois ele não diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na morte de Cristo, mas na cruz. Você não percebe, eu acho. Não podemos fazer isso hoje em dia, como o uso da palavra cruz irritaria os ouvidos refinados na Galácia e em outros lugares. Naquela época, significava a árvore do criminoso, a forca do carrasco. E o apóstolo, portanto, não hesita em colocar isso exatamente assim: salve naquela forca onde meu mestre morreu. Ficamos tão acostumados a associar o nome à cruz com outros sentimentos que isso não nos transmite aquela sensação de desgraça que afligiria aqueles que ouvissem Paulo falar. Uma família encolhe-se sensivelmente se um de seus membros for enforcado, e o mesmo seria o sentimento natural de quem foi informado de que seu líder foi crucificado. Paulo coloca isso de maneira tão crua, ele deixa isso abalar de maneira tão dura, embora possa ser para alguns uma pedra de tropeço e para outros uma tolice, mas ele não vai disfarçar isso. Ele se gloria na cruz. Por outro lado, peço-lhe sinceramente que observe como ele parece contrastar a glória da pessoa com a vergonha do sofrimento, pois não é simplesmente a morte de Cristo, nem de Jesus, nem de Jesus Cristo, nem do Senhor Jesus Cristo, mas de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada palavra tende a expor a excelência de sua pessoa, a majestade de seu caráter e o interesse que todos os santos têm nele. Foi uma cruz, mas foi a cruz do nosso Senhor. Vamos adorá-lo. Foi a cruz de nosso Senhor Jesus, o Salvador. Vamos amá-lo. Foi a cruz de nosso Jesus Cristo, o Messias ungido. Vamos reverenciá-lo. Vamos sentar-nos aos seus pés e aprender com ele. Cada um pode dizer: foi a cruz de meu Senhor Jesus Cristo. Mas isso suaviza todo o assunto e lhe dá amplitude quando dizemos: foi a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, deleitamo-nos em pensar no contraste entre o precioso Cristo e a cruz dolorosa, o Filho de Deus e a forca vergonhosa. Ele era Emanuel, Deus conosco, mas morreu como um criminoso no madeiro amaldiçoado. Paulo expõe a vergonha com grande nitidez e a glória com grande clareza. Ele não hesita em nenhum dos casos, se declararia os sofrimentos de Cristo ou a glória que deveria seguir. O que ele quis dizer, entretanto, com cruz? É claro que ele não se importou com o pedaço de madeira em que aquelas mãos e pés abençoados foram pregados, pois isso era mero materialismo e desapareceu completamente. Ele se refere à gloriosa doutrina da justificação gratuita, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Isto é o que ele quer dizer com cruz, a expiação pelo pecado que nosso Senhor Jesus Cristo fez por meio de sua morte e o dom da vida eterna concedido gratuitamente a todos aqueles que pela pregação são levados a confiar nele. Para Paulo, a cruz significava exatamente o que a serpente de bronze significava para Moisés. Assim, como a serpente de bronze no deserto era a esperança dos mordidos pelo pecado, e tudo o que Moisés tinha que fazer era ordenar-lhes que olhassem e vivessem, assim, hoje a cruz de Cristo, a expiação de Jesus Cristo, é a esperança da humanidade, e nossa missão é gritar continuamente: olhe e viva, olhe e viva, olhe e viva. É esta doutrina, este Evangelho de Cristo crucificado, que a época atual, com toda a sua cultura alardeada e todas as suas filosofias vãs, zombam tão amplamente,
É essa doutrina que nós gloriamos. Não temos vergonha de colocar isso de forma muito definitiva. Nós nos gloriamos na substituição, no sacrifício vicário de Jesus em nosso lugar. Ele foi feito pecado por nós que não conhecemos pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se desvia para o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cremos na imputação do pecado à pessoa inocente do nosso chefe e representante da aliança, no suporte da pena por aquele que foi substituído, e na purificação pela fé daquele por quem ele suportou a punição do pecado. Nós nos gloriamos nisso, sem ostentação vazia, mas para a satisfação interior de nossos próprios corações. Provamos essa satisfação pela devota consagração de nossas vidas, para torná-la conhecida. Confiamos nas nossas almas e em sua verdade. Se for uma fábula, nossas esperanças naufragaram para sempre. Todos nós embarcamos nessa aventura. Estamos bastante preparados para correr esse risco, contentes em perecer se essa salvação nos falhar. Vivemos com base nesta fé. É a nossa carne e a nossa bebida. Tire isso e não restará nada na Bíblia que vale a pena ter. Tornou-se para nós a cabeça e a frente da nossa confiança, da nossa esperança, do nosso descanso, da nossa alegria. Em vez de ter vergonha de pregar isso, gostaríamos de poder ficar em algum lugar onde todos os habitantes da terra pudessem nos ouvir e trovejaríamos dia e noite. Longe de nós envergonharmos de reconhecê-lo, consideramos nossa maior honra e nosso maior prazer contá-lo no exterior, sempre que tivermos oportunidades entre os filhos dos homens. Mas por que nos gloriarmos nisso? A resposta é tão vasta que não posso fazer mais do que olhar para as múltiplas reivindicações da nossa gratidão. Nós nos gloriamos nisso por 1000 razões. Não conseguimos ver nada na doutrina da expiação em que não devemos nos gloriar. Ouvimos muitos cães latirem contra ela, mas os cães latirão para a lua em seu brilho e, portanto, não nos importamos com seus uivos. Seu barulho às vezes nos perturba, mas nunca nos assustou. Ainda não ouvimos uma reclamação contra o nosso Senhor ou um argumento contra o seu sangue expiatório que tenha afetado nossa fé como um fio de cabelo. As Escrituras afirmam-no, o Espírito Santo dá testemunho disso, e seu efeito sobre a nossa vida interior assegura-nos isso. A analogia entre os jejuns e festivais judaicos e a nossa fé cristã endossa isso. Há um abismo que nenhum homem ainda foi capaz de transpor sem ele. Ilumina nossa consciência, alegra nossos corações, inspira nossa devoção e eleva nossas aspirações. Estamos casados com isso e nos gloriamos diariamente nele. Na cruz de Cristo nos gloriamos, porque a consideramos uma exibição incomparável dos atributos de Deus. Vemos aí o amor de Deus, desejando um caminho pelo qual ele possa salvar a humanidade, auxiliado por sua sabedoria, para que um plano seja aperfeiçoado, pelo qual a ação possa ser realizada sem violação da verdade e da justiça. Na cruz, vemos uma estranha conjunção do que antes parecia ser duas qualidades opostas, justiça e misericórdia. Vemos como Deus é supremamente justo, como se ele não tivesse misericórdia, e ainda assim infinitamente misericordioso na dádiva de seu Filho. De fato, a misericórdia e a justiça tornam-se conselhos do mesmo lado e imploram irresistivelmente pela absolvição do pecador crente. Nunca podemos dizer quais dos atributos de Deus brilham mais gloriosamente no sacrifício de Cristo. Cada um deles encontra um trono glorioso na pessoa e na obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Visto que ela se tornou, por assim dizer, o espelho que reflete o caráter e as perfeições de Deus.
É justo que nos gloriemos na cruz de Cristo e ninguém nos impedirá de nos orgulharmos. Nós nos gloriamos nisso, a seguir, como a manifestação do amor de Jesus. Ele foi amoroso na medida em que veio à terra, amando ao alimentar os famintos, ao curar os enfermos, ao ressuscitar os mortos. Ele foi amoroso em toda a sua vida. Ele foi a caridade encarnada, o príncipe dos filantropos, o rei das almas bondosas. Mas, ó, sua morte cruel e vergonhosa, suportando, como acreditamos que ele fez, a ira devida ao pecado, sujeitando-se à maldição, embora nele não houvesse pecado. Isso mostra o amor de Cristo em sua altitude mais elevada e, portanto, nos gloriamos nisso e nunca teremos vergonha de fazê-lo. Além disso, nos gloriamos na cruz, porque ela é a eliminação do pecado. Não havia outra maneira de pôr fim ao pecado e reconciliar a iniquidade. Perdoar as transgressões sem exigir a penalidade teria sido contrário a todas as ameaças de Deus. Não teria apaziguado as reivindicações da justiça, nem satisfeito a consciência do pecador. Nenhuma paz de espírito pode ser desfrutada sem perdão. E a consciência declara que nenhum perdão pode ser obtido sem expiação. Deveríamos ter nos distraído com o medo de que fosse apenas um adiantamento e não uma remissão, mesmo que as promessas mais reconfortantes tivessem sido feitas sem selo com o sangue expiatório. Os instintos da natureza convenceram os homens dessa verdade, pois em todo o mundo a religião tem sido associada ao sacrifício. Quase todo tipo de adoração que já surgiu entre os filhos dos homens teve como característica mais proeminente o sacrifício. O crime deve ser vingado. O mal e o pecado clamam da terra e uma vítima é procurada para evitar a vingança. O coração anseia por algo que possa acalmar a consciência. Esse anseio é uma relíquia da antiga verdade aprendida pelo homem nos tempos primitivos. Agora, Cristo fez de sua alma uma oferta pelo pecado, quando ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Ao expirar, ele disse: está consumado. Ó graça maravilhosa! O perdão é agora publicado livremente entre os filhos dos homens, perdão do qual vemos justiça e validade. Quanto o Oriente está distante do Ocidente, Deus removeu de nós as nossas transgressões pela morte de Cristo. Isto, e somente isto, eliminará o pecado. Portanto, nesta cruz de Cristo nos gloriamos. Sim, e somente nela nos gloriaremos para sempre. Ele livrou nossos pecados, bendito seja Deus, para que esse fardo não nos pesem mais. Não falamos ao acaso agora. Ele soprou esperança, paz e alegria em nossos espíritos. Tenho certeza de que ninguém sabe como se gloriar na cruz, a menos que tenha tido um conhecimento experimental de seu poder e respirar paz. Falo o que sei e testifico o que senti. O fardo do meu pecado pesava tanto sobre mim que eu preferiria morrer a viver. Muitos dias e muitas noites senti as chamas do inferno na angústia do meu coração, porque conhecia minha culpa, mas não via nenhum caminho para o perdão justo. No entanto, num momento, o fardo saiu de mim e senti um amor transbordante por meu Salvador. Caí a seus pés, impressionado por ele ter tirado meu pecado e dado fim a ele. Esse incomparável ato de amor conquistou meu coração para Jesus. Ele mudou minha natureza e renovou minha alma naquela mesma hora. Mas que alegria eu tive! Aqueles que afundaram nas profundezas do desespero e subiram no momento às alturas da paz e da alegria indescritível, podem dizer-lhe que devem gloriar-se na cruz e no seu poder para salvar. Ora, senhores, devemos acreditar de acordo com a nossa própria consciência. Não podemos desmentir esse testemunho interior. Desejamos apenas que outros estivessem tão profundamente convencidos do pecado
e tão verdadeiramente levado à cruz para sentirem seu fardo cair de seus ombros quanto nós, e então eles também se gloriariam na cruz de Cristo. Desde então, temos ido com este remédio em nossas mãos para as almas que estavam perto do desespero, e nunca descobrimos que o remédio falhasse. Muitas e muitas vezes falei com pessoas tão deprimidas em espírito que pareciam não estar longe do hospício, tão pesado era o seu senso de pecado. No entanto, nunca conheci a música incomparável do nome de Jesus. Em qualquer caso, não consegui encantar a alma para tirá-lo de seu desânimo. Eles olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não se envergonharam. Homens que, por pensarem que não havia esperança para eles, teriam continuado desesperadamente no pecado, leram a palavra esperança, escrita em linhas vermelhas no corpo moribundo do Salvador, e cresceram em confiança, encontraram em paz e, naquele momento, começaram a levar uma nova vida. Nós nos gloriamos na cruz por causa da paz que ela traz a toda consciência perturbada que a recebe pela fé. Nosso próprio caso provou sua eficácia para nossas próprias almas, e o que vimos em outros confirmou nossa confiança. No entanto, não nos gloriaríamos tanto na cruz se não estivéssemos convencidos de que ela é o maior poder moral do mundo interior. Nós nos gloriaríamos na cruz porque ela atinge o coração dos homens quando nada mais pode alcançá-lo. A história do amor do Salvador moribundo muitas vezes impressionou aqueles a quem todas as palestras morais do mundo nunca poderiam ter comovido. Julgados e condenados pelo raciocínio irrespondível de suas próprias consciências, eles não tiveram controle suficiente sobre suas paixões para se livrarem do cativeiro em que foram mantidos pelas tentações que os assaltavam a cada passo, até que se aproximaram da cruz de Jesus. E do perdão, eles reuniram esperança, e da esperança ganharam força para dominar o pecado. Quando viram seu pecado colocado sobre Jesus, eles o amaram e odiaram o pecado que o fez sofrer tão gravemente como seu substituto. Então o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles resolveram, com força divina, expulsar o pecado pelo qual o Salvador morreu. Eles começaram uma nova vida, sim, e continuaram nela, sustentados pelo mesmo poder sagrado que primeiro os constrangeu, e agora esperam ser aperfeiçoados por ele através do poder de Deus. Onde estão os triunfos da infidelidade em resgatar os homens do pecado? Onde estão os troféus da filosofia na conquista do orgulho humano? Você nos trará prostitutas que foram castas, ladrões que foram recuperados, homens furiosos com temperamento de urso que se tornaram inofensivos como cordeiros através de palestras científicas? Deixemos que os nossos filantropos amadores, que sugerem tanto e fazem tão pouco, produzam alguns exemplos da transformação morais que foram operadas pelos seus sofismas. Não, eles torcem os lábios e deixam as ordens inferiores para o missionário da cidade e a mulher da Bíblia. É a cruz que humilha os arrogantes, levanta os caídos, refina os poluídos e dá um novo começo aos que estão desamparados e desesperados. Nada mais pode fazer isso. O mundo afunda cada vez mais no pântano do seu próprio egoísmo e pecado. Somente esta maravilhosa alavanca da expiação, simbolizada pela cruz de Cristo, pode elevar a nossa raça abjeta ao lugar de virtude e honra que deveria ocupar. Nós nos gloriamos na cruz, por tantas razões que não posso esperar enumerá-las todas. Embora enobreça a nossa vida, revigora-nos com a esperança na nossa morte. A morte está agora privada de seus terrores para nós, pois Cristo morreu. Nós, como Ele, podemos dizer: Pai, em Tuas mãos entregamos o nosso espírito. Seu enterro perfumou o túmulo. Sua ressurreição abriu caminho para a imortalidade. Ele se levantou e deixou atrás de si uma lâmpada que mostra uma saída da escuridão do sepulcro.
O paraíso que ele imediatamente previu para si mesmo e para o penitente que estava ao seu lado, mostrou-nos quão rápido é a transição das dores mortais para as alegrias imortais. Ausente do corpo, presente com o Senhor, é a perspectiva animadora. Glória a Cristo para todo sempre, por termos essa doutrina de Cristo crucificado para pregar. A segunda cruz exibe o mundo crucificado. O apóstolo diz que o mundo foi crucificado para ele. O que ele quis dizer com isso? Ele considerava o mundo pregado como um criminoso e pendurado numa cruz para morrer. Bem, suponho que ele queria dizer que seu caráter foi condenado. Ele olhou para o mundo que se considerava tanto e disse: não tenho grande consideração por você, pobre mundo. Você é como um malfeitor condenado. Ele sabia que o mundo tinha crucificado seu Salvador, crucificado o seu Deus. O pecado chegou a tal ponto que perseguiu a inocência perfeita pelas ruas, benevolência infinita da qual ele zombou e difamou. A verdade eterna ele rejeitou e preferiu a mentira, e o Filho de Deus, que era o amor encarnado, ele matou na cruz. Agora diz Paulo: conheço o seu caráter, ó mundo, eu conheço você. Não tenho mais estima por você do que o desgraçado abominado por seus crimes, que é condenado a ser enforcado na forca e assim acabar com sua vida detestada. Isso levou Paulo, já que condenou seu caráter, a desprezar totalmente seu julgamento. O mundo disse: este Paulo é um tolo. Seu evangelho é uma tolice e ele próprio é um mero tagarela. Sim, pensou Paulo, um negócio. Você sabe disso. Nisto nos uniu a ele. Quanto vale seu julgamento? Você não conheceu o Filho de Deus, pobre mundo cego. Temos certeza de que ele era perfeito e ainda assim você o caçou até a morte. Seu julgamento é uma coisa pobre, ó mundo. Você está crucificado para nós. Agora, há muitas pessoas que dificilmente conseguiriam viver se fossem mal julgadas pelo mundo ou pelo que é chamado de sociedade. Ah, sim, devemos ser respeitáveis, devemos ter a boa palavra de todos, ou estaremos prontos a desmaiar. Paulo tinha outra opinião. O que lhe importava com qualquer coisa que o mundo pudesse dizer? Como ele poderia desejar agradar um mundo tão abominável que matou seu Senhor? Ele preferiria ter a opinião ruim do que a boa. É melhor ser desaprovado do que ser alvo de sorrisos de um mundo que crucificou Cristo. Certamente, vale mais a pena ter sua condenação do que a sua aprovação, se puder condenar Cristo à morte. Então Paulo desprezou totalmente seu julgamento e foi crucificado para ele. Agora, somos instruídos a pensar muito sobre a opinião pública, a crença popular, o sentimento crescente da época, o sentimento do período e o espírito da época. Gostaria que Paulo lesse alguns de nossos jornais religiosos e, no entanto, eu não poderia desejar ao bom homem uma tarefa tão desagradável, pois ouso dizer que ele preferiria definhar na prisão mamertina do que fazê-lo. Mesmo assim, gostaria de ver como ele ficaria depois de ler algumas daquelas expressões sobre a necessidade de nos mantermos atualizados com o sentimento da época. O que? Ele diria: o sentimento do mundo está crucificado para mim. O que importa, qual é a sua opinião? Somos de Deus, filhinhos, e o mundo inteiro jaz no maligno. Você daria ouvidos ao que o mundo, que jaz no maligno, pensa de você ou da verdade do seu Senhor? Você vai suavizar a sua língua e suavizar a sua fala para agradar ao mundo que jaz no maligno? Paulo ficaria indignado com tal proposição. Ele disse: o mundo está crucificado para mim. Portanto, ele olhou para todos os prazeres do mundo como podridão, uma carcaça pregada numa cruz. Você imagina Paulo sendo levado ao Coliseu de Roma? Tenta imaginá-lo obrigado a sentar-se em um daqueles bancos para assistir a um combate de gladiadores. Lá está o imperador, a todos os grandes nobres de Roma e senadores, e aqueles olhos cruéis,
todos olhando para os homens que derramaram sangue uns dos outros. Você poderia imaginar como Paulo teria se sentido se tivesse sido forçado a ocupar um assento naquele espetáculo? Teria sido um mártir para ele. Ele teria fechado os olhos e os ouvidos contra a visão do que Roma considerava o melhor prazer do dia. Eles lotaram a cidade imperial. Eles derramaram poderosos fluxos no teatro todos os dias. Ver pobres animais torturados ou homens assassinando uns aos outros. Esse era o mundo dos dias de Paulo, e ele corretamente julgou que se tratava de um criminoso crucificado. Se fosse compelido a ver os prazeres populares de hoje, sobre os quais direi apenas pouco, não estaria ele quase tão farto deles como estaria nas diversões do anfiteatro de Roma? Também para Paulo, todas as honras da época devem ter sido crucificadas da mesma maneira. Suponha que Paulo resolvesse pensar nos miseráveis que reinavam como imperadores em seus dias. Uso a palavra deliberadamente, pois não falaria mal dos dignatários, mas na verdade falo muito bem deles quando os chamo de miseráveis. Eles parecem ter sido monstros desumanos, tiranos, cuja loucura caprichosa violava todas as leis da natureza e da decência, para quem todo tipo de luxúria era um hábito diário e que até procuravam novas invenções de sensualidade, chamando-as de novos prazeres. Enquanto Paulo pensava nas iniquidades de Nápoles e em todas as grandes cidades para onde os romanos iam nas férias, Pompeia e similares. Oh, como ele as detestava! E não duvido que se o apóstolo viesse aqui agora, se ele soubesse quantas vezes a posição e o título são capazes de afundar toda a verdadeira dignidade em vergonhosa dissipação, e que flagrante degeneração pode ser encontrada em altos escalões, ele poderia justamente considerar todos a pompa, a dignidade e a honra do mundo que existe agora, valendo tão pouco quanto uma carcaça pútrida pendurada em uma árvore e apodrecendo ao sol. Ele diz: o mundo está crucificado para mim, está pendurado na forca para mim. Penso tão pouco em seus prazeres e em sua pompa. Paulo julgou com igual desprezo todos os tesouros do mundo. Paulo nunca gastou tanto tempo quanto seria necessário para piscar os olhos pensando em quanto dinheiro ele valia. Tendo comida e roupas, ele estava contente. Às vezes ele mal tinha isso. Ele casualmente agradece aos filipenses por ministrar as suas necessidades, mas nunca procurou acumular nada, nem viveu com a mínima ideia de engrandecer-se com ouro e prata. Não disse ele: tudo isso perecerá com o uso. E assim ele tratou o mundo como algo crucificado para ele. Agora, cristão, você pode dizer o mesmo, que o mundo, em seu aspecto mercantil, bem como em seus vícios variados e em suas múltiplas frivolidades, é uma coisa crucificada para você? Agora veja o que o mundo diz. Ganhe dinheiro, jovem. Ganhe dinheiro. Honestamente, se você puder, mas sem dúvida ganhe dinheiro. Olhe ao seu redor, pois se você não for esperto, não terá sucesso. Mantenha seu próprio conselho e prefira jogar em dobro do que ser um ingênuo. Seu personagem crescerá com o crédito que você obtiver na bolsa de valores. Agora, suponha que você receba o dinheiro. Qual é o resultado? O resultado líquido, como frequentemente encontro, é um parágrafo em um dos jornais dizendo que o testamento do esquire fulano de tal foi provado no tribunal de sucessões sobre tantos milhares. Depois segue-se uma grande disputa entre todos os seus parentes que deve como. Essa é a consumação de uma vida de trabalho, cuidado e maquinações. Ele viveu para o lucro e precisa deixá-lo para trás. Esse é o fim dessa loucura. Às vezes penso no contraste entre o funeral do pobre e o funeral do rico. Quando o pobre morre, seus filhos e filhas choram com verdadeira angústia, pois a morte do pai traz tristeza e simpatia para aquela casa. O pobre homem será enterrado, mas isso só poderá ser conseguido pela abnegação unida de todos os seus filhos e filhas. Há Maria no culto.
Ela talvez contribua mais que as outras para o funeral, pois não tem família própria. O filho mais velho e os irmãos mais novos se beliscam para pagar um pouco, e as lágrimas que são derramadas naquela noite, quando voltam do túmulo, são muito genuínas. Eles sofrem e provam sua tristeza, rivalizando entre si no respeito que prestam aos pais. Agora você verá o homem rico morrer. Claro que todos lamentam a triste perda, é a coisa certa. Carruagens vazias aumentam a procissão até o túmulo como um elogio vazio. Os enlutados voltam e há a leitura daquele bendito documento, o testamento. Quando isso é lido, o tempo das lágrimas acaba em quase todos os casos. Poucos estão satisfeitos. Aquele a quem a sorte favorece é a inveja de todos os demais. Pensamentos tristes e olhares taciturnos flutuam na superfície, não em relação à partida do homem, mas em relação aos Moisés. Saiu e a maneira como ele se desfez deles. É uma coisa pobre para se viver, ganhar dinheiro e acumulá-lo. Mas ainda assim, a genialidade de conseguir dinheiro corretamente pode ser consagrada à glória de Deus. Você pode usar a riqueza deste mundo a serviço do Mestre. Ganhar não é errado. Só é errado quando o apego se torna o principal objetivo da vida e o rancor se transforma em cobiça, que é idolatria. Para todo cristão, essa e todas as outras formas de mundanismo devem ser crucificadas para que possamos dizer: para mim, o viver não é eu mesmo, mas é Cristo. Vivo para poder honrá-lo e glorificá-lo. Quando o apóstolo disse que o mundo foi crucificado para ele quis dizer exatamente o seguinte: não sou escravizado por nenhuma de suas atividades, não me importo com suas máximas, não sou governado por seu espírito, não cortejo seus sorrisos, não temo suas ameaças. Ele não é meu mestre, nem sou seu escravo. O mundo inteiro não pode forçar Paulo a mentir ou a pecar, mas Paulo dirá ao mundo a verdade, aconteça o que acontecer. Você se lembra das palavras de Palissy, o oleiro, quando o rei da França lhe disse que se ele não mudasse de religião e deixasse de ser ele temia ter que entregá-la aos seus inimigos? Senhor, disse o oleiro, lamento ouvi-lo dizer, estou com medo, pois nem todos os homens do mundo poderiam fazer Palissy falar assim. Não tenho medo de ninguém e não devo fazer nada além do que é certo. Ah, sim, o homem que teme a Deus e ama a cruz tem uma espinha dorsal moral que lhe permite ficar de pé e estalar os dedos para o mundo. Criminoso morto, ele diz, criminoso morto, crucificador de Cristo. Cosmos você se chama. Por nomes bonitos você seria saudado com prazer. Paulo não é nada em sua estima, mas Paulo é páreo para você, pois ele pensa tanto em você quanto você dele nada mais. Ouço enquanto ele clama, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Viver para servir os homens é uma coisa, viver para abençoá-los é outra, e isso faremos, Deus nos ajudando, fazendo sacrifícios para o bem deles. Mas temer os homens, pedir-lhes permissão para pensar, pedir-lhes instruções sobre o que diremos e como diremos, é uma baixeza que não podemos tolerar. Pela graça de Deus, não nos degradamos tanto e nunca o faremos. O mundo está crucificado para mim, diz o apóstolo, pela cruz de Cristo.